lá, gente, vamos falar de cabeça pensante. Ansiedade, dificuldade para manter o foco, aí tem cansaço, dores pelo corpo. Isso tudo é sintoma de estresse, viu, gente? É comum. Quem é que não tem? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% da população já é atingida. E quando soma todos esses sintomas, é dado o nome de síndrome do pensamento acelerado. E a gente vai entender melhor o que é isso e como aliviar esse estresse com o neuropsicólogo especialista em gestão do estresse pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, Dr. Armando Ribeiro. Seja muito bem-vindo. É muito chique o entrevistado de Harvard. Ai, que ótimo. Isso é uma honra. E ele trouxe aqui uns equipamentos modernos, coisa que talvez você nunca tenha visto, né? Tudo bom? Tô ótima, graças a Deus. É uma alegria estar aqui de novo para falar de pensamento coisas... acelerado. Estamos todos vivendo, né, nas cidades. O que a gente precisa de pontuar para os nossos amigos de casa? A síndrome do pensamento acelerado, na verdade, é um desdobramento do estresse crônico. Então, o estresse ele faz com que o nosso corpo se adapte às várias necessidades e desafios da vida. Isso não só pode levar o seu coração a bater num ritmo mais rápido, a sua respiração ficar mais acelerada, como também os seus pensamentos. Alguns neurocientistas americanos já estimaram que nós produzimos por volta de 70 mil pensamentos por dia. Tá? Claro que algumas pessoas um pouco mais, um pouco menos. O estresse crônico, ele faz com que a gente produza excesso de pensamentos, mas lembrando que nem sempre excesso de pensamento significa coisa boa ou solução para os nossos problemas. Por volta desses 70 mil pensamentos produzidos por dia, nós estimamos que 95% deles são pensamentos repetitivos, não são coisas novas e nem soluções novas para a gente poder lidar com aquilo que nos faz tão mal. Um outro dado importante vindo de pesquisas feitas por neurocientistas também da Universidade de Harvard é que grande parte desses pensamentos que nós produzimos automaticamente por dia, da mesma forma que o nosso coração bate, né, a gente sabe que é o nosso cérebro que é o promotor, o produtor desses pensamentos. E 80% desses pensamentos são, infelizmente, pensamentos negativos. Por quê? É um processo, é resultado do processo evolutivo que a gente produza pensamentos para tentar se proteger de uma série de adversidades do nosso dia a dia. O grande problema é quando esses pensamentos automáticos, eles se transformam em quadros patológicos, como ataques de pânico, ansiedade generalizada e também levando à depressão. Então, a síndrome do pensamento acelerado, se você não consegue mais acompanhar a quantidade, é como um disco quebrado, a quantidade de pensamentos que passam, sem nada produtivo, sem nada que construa uma saída para os seus problemas do dia a dia, é fundamental que você aprenda técnicas, recursos para voltar, como uma âncora, né, voltar a pisar bem os pés no chão. Perfeito. Primeira vez que eu entendi de onde que vinha a tal da síndrome do pânico. Olha lá, você vê, o cérebro se defende pensando de forma negativa e esse excesso de forma negativa vira uma síndrome do pânico. Perfeito. Interessante. Bom, agora se a gente consegue ter essa âncora para voltar a ter um pensamento mais tranquilo, como é que a gente faz? Quero aprender isso. Olha só, esse é um conhecimento milenar. Várias culturas e tradições já perceberam que, por exemplo, a postura física é algo extremamente importante porque o nosso mundo interno emocional, ele também está muito em paralelo com a nossa postura física corporal. Então, por exemplo, mudar a postura, encontrar a âncora, uma postura de aterramento ao chão, ao solo, é uma forma de se comunicar ao cérebro inconsciente de que você precisa de se voltar ao presente, ao momento presente. Quando a gente se torna consciente da nossa postura, o primeiro efeito é mudar o seu ritmo respiratório. E nós percebemos que o centro respiratório no nosso cérebro, ele está muito próximo do nosso centro emocional, que é a amígdala, é a região mais profunda do cérebro. Então, quando você aterra o corpo, né, o corpo está em contato com a terra e eu estou presente nessa postura, a minha respiração ela se aprofunda. Uma vez que a respiração se aprofunda, se torna rítmica, se torna calma, os nossos pensamentos começam a desacelerar.
É como se você mudasse aquelas rotações por minuto do disco. Talvez as pessoas de casa lembram, né, que a gente vivia brincando de acelerar ou diminuir o disco. Você volta a ter os pensamentos necessários para tomar grandes e importantes decisões na vida do dia a dia. E não mais um excesso de pensamentos, muitas vezes caóticos, muitas vezes pessimistas e produtores de um excesso de cortisol, de um excesso de adrenalina e que vai te levar ao caminho mais curto para sofrer de depressão e de síndrome do pânico. Perfeito, muito bom. Olha lá, primeiro passo, então, é pensar na postura. Postura. Você falou de pé no chão. Hoje eu passei por uma sessão, estava até te contando, de Rolf, né, de realinhamento postural. E eu descobri que o meu jeito de postura me causava um pouco mais de ansiedade mesmo. Né? E aí eu aprendi que o meu negócio é tem que pés no chão, firme, né? Aterrados. Esse é um exercício muito interessante. A gente acha, né? O ser humano é acostumado a achar que a gente fica empoderado e fica mais com um pensamento melhor quando a gente está naquela postura assim. Mas às vezes é o relaxamento e o pé no chão que deixa a gente O ideal para viver bem e com saúde é a gente poder mudar entre as várias posturas. Então, muitas vezes a pessoa ela precisa de ter essa postura forte, porque existem momentos. Mas existe também um outro momento que a gente precisa de aprender a flexibilizar, que é o momento assim, de quando é que eu posso me largar? Quando que eu posso largar o meu corpo? As tensões. Geralmente as tensões elas acabam sendo também um reflexo desse excesso de pensamentos. O excesso de pensamentos, ele prepara o seu corpo para lutar ou fugir. Então, inconscientemente, de uma forma reflexa, a gente manda sinais para vários grupos musculares, como, por exemplo, grupos do trapézio, das costas, peitoral, e você vai ficando numa couraça muscular muito importante. Isso você cria e você entra e sai, entra e sai. Se os pensamentos automáticos, muito repetitivos e numa grande velocidade permanecem por um grande tempo, isso vai se tornando engessado e você não consegue mais tirar e mudar essa roupa. É como se fosse uma roupa emocional. Então você fica todo dia tenso mesmo quando não tem mais tensão na sua vida. O que a gente faz com a gente mesmo? Você trouxe um aparelho que a produção me diz que mede a quantidade de pensamentos. Então, eu sempre gosto de trazer para você aqui, né, as novidades que estão acontecendo lá fora. Eu trouxe um aparelho chamado de neurofeedback, que nada mais é do que um sensor de ondas cerebrais. Onda cerebral de que região do cérebro? Da região mais nobre, que é essa região chamada de córtex pré-frontal, que é da onde vêm os nossos pensamentos. Esse sensor, na verdade, ele consegue mensurar que tipos de ondas cerebrais são produzidas e a gente consegue ver, é como se fosse um hacker, a gente hackeia o nosso cérebro para aprender e se conhecer melhor. Então é um aparelho simples, eu não sei se você... Tá ligado? Vamos? Eu gosto de testar tudo isso. Eu vou ter que colocar é como se fosse um arquinho de cabelo. Tá bom. Não dando choque, tá tudo bem. Não dando choque. Olha só o pensamento acelerado. Ela já foi lá pro choque, gente. Vai ser difícil eu não pensar em choque quando eu vejo um aparelho, viu? Eu tomei muito choque quando era criança. Prontinho. Eu era daquelas crianças que botam o dedo na tomada, sabe? E agora? Eu penso aí, ou não será penso? que os nossos amigos de casa teriam a curiosidade de ver o cérebro da Cláudia Tenório ao vivo e a cores? Será que a Cláudia é uma pessoa relaxada? Será que ela está um pouco tensa? Programa ao vivo é assim mesmo, não? Segredo hoje, hein? Será que eu estou tranquila ou será que eu tenho síndrome do pensamento? Peraí, tem um cabelo aqui na minha cabelo incomodando. Um pensamento acelerado. O que está acontecendo com esse cabelo aqui, gente? Peraí, calma que eu vou tirar ele daqui. Não, aqui, pronto. Perfeito. Vamos só encostar o sensor de novo. O sensor tem que ficar bem posicionado. Foi? Encostou? Foi. Um pouquinho mais para trás o sensor, por favor. Isso. Pronto, acho que agora perfeito. Foi. Agora vai. O programa ao vivo é assim, Cláudia? O quê? O pensamento acelerado. Porque tá vendo aí meu pensamento? Gente, ele tá olhando meu cérebro, não tá falando nada, tá ali fuxicando todo o meu pensamento. Mostra aí o que eu tô pensando. Então, aqui a gente tem uma prévia das ondas cerebrais sendo produzidas agora, ao vivo e a cores. O que a gente percebe aqui? Nós temos uma série de ondas cerebrais que são ondas mais lentas e ondas mais rápidas. A síndrome do pensamento acelerado, ela está relacionada à produção de ondas rápidas. Então, por exemplo, as ondas beta. Um excesso de ondas beta está relacionado, por exemplo, a aumento de ansiedade, chegando ao
que é onda beta? Então, a gente tem aqui, nessa faixa de ondas cerebrais aqui, ó, baixo beta, alto beta, essas são as ondas relacionadas ao pensamento acelerado. As demais ondas são ondas de menor velocidade e são ondas relacionadas a diversos estados de relaxamento, chegando até relaxamento profundo. Entendi. Então, o que a gente percebe agora, assim? A gente tem, claro, a produção de ondas beta, porque estamos todos aqui acordados, despertos e pensando, mas é a fixação e a intensidade de ondas beta alta, que está relacionado a problemas como a síndrome do pânico e a ansiedade. Por exemplo, se eu forçar pensamentos, ficar puxando assim no meu cérebro um monte de coisas, olha, coisas já, que eu tenho que como fazer, já alterou já as muda. cores, já muda. As cores já mudam. Mudam então as então eu vou cores ficar e muda a pensando, frequência. vou pensar. Não precisa. Não precisa Porque pensar? quando eu já me proponho a fazer alguma coisa, o meu cérebro maravilhoso, ele já se antecipou por mim. Então, na verdade, até antes de você se manifestar, dividindo comigo o que você vai fazer, a ordem já tinha sido emitida. Então, já tinha modificado completamente aqui a proporção de ondas cerebrais. Dá pra gente mudar o pensamento? Dá pra gente mudar o pensamento, mas o mais importante, dá pra gente treinar a nossa mente para ter pensamentos que são mais eficazes para solucionar os problemas do dia a dia e evitar principalmente aqueles pensamentos que são pensamentos de derrapar, de você ficar repetindo, como se fosse, a gente fala dos animais, ruminando ideias. O ser humano, infelizmente, faz muitas vezes esse comportamento, rumina ideias, a gente não consegue encontrar soluções. Infelizmente, isso vai criando buracos emocionais, nos levando à tristeza, à frustração, a desânimo. Se a gente coloca um sensor desses aqui para medir as ondas cerebrais enquanto a gente está dormindo, como é que fica? Então, o que a gente tem? Num sono de qualidade, né, num sono pleno, a gente vai ter um aumento de ondas mais lentas, ondas delta, teta. A gente sabe que durante o período do sono você tem diversas flutuações. Existe todo, né, um aprofundamento desse sono e uma diminuição da velocidade das ondas cerebrais que são produzidas. Acho que pode tirar agora. Nossa, que bacana, gente. Você vê, não é um simples achismo, né? Não é aquele papo repetitivo. A gente está mostrando aqui alta tecnologia no estudo da nossa mente, Isso. quer dizer, com pesquisas realizadas em Harvard. Isso é muito maravilhoso. Mas então vamos sair dessa situação e aí eu queria agora, tenho ainda um tempinho para a gente ensinar, quero que você ensine para o nosso telespectador postura, a fazer alguma coisa. Postura. Postura primeiro. Vamos começar hoje postura. Por que postura? Você vê que em alguns praticantes de meditação, muitas vezes o que mais se demora para se habituar são a postura das pernas, a postura dos pés, a postura da coluna. E somente agora é que a ciência entende por que é tão importante a postura, por exemplo, numa prática de meditação. Porque a postura, ela modifica respiração e ela modifica estados da mente. Então, uma postura alinhada traz uma mente alinhada. Uma postura desalinhada, geralmente a mente, ela reflete uma mente caótica, perdida, bagunçada. É que nem a casa. Muitas vezes a gente fala que a casa é o retrato do nosso interior. O nosso corpo também. Ele retrata o nosso estado interior. Segundo ponto, uma postura não é rígida, mas é uma postura digna, uma postura altiva. A partir dessa postura altiva, a gente sempre pede para a pessoa aprender a focalizar em alguns momentos do dia no processo da respiração, que é automático, a gente não tem controle, mas toda vez que a gente foca, que a gente observa sem julgamento o nosso padrão respiratório, a gente também, lá no centro emocional, a gente manda um sinal através de neurotransmissores para desligar a produção de excessos de pensamentos. Então, uma respiração mais profunda, uma respiração mais lenta, postura, respiração. Um terceiro ponto que serve para muitas pessoas é você, por exemplo, trazer uma palavra que traga esperança, que traga tranquilidade, que traga calmaria para você. Às vezes, a gente pede para a pessoa assim, o que te traz força num momento como este? Então, ela me traz uma palavra, um salmo, por exemplo. Aquele salmo, ela vai repetir observando a respiração. Isso por alguns minutos, 5, 10, 15 minutos, não mais do que isso. A gente tem, através desses equipamentos de neurofeedback e de neuroimagem, mostrando que a mudança do cerebral, ela é real. Não só você muda o seu estado de ansiedade interno, que é o reflexo do pensamento acelerado, mas você torna a sua mente muito mais preparada
para descobrir como enfrentar os problemas reais do dia a dia e não aquela mente ruminadora, aquela mente que ela vai ficar patinando, né, nos mesmos negativismos, no pessimismo, né, naquele pensamento de que não tem mais saída. Então, postura, respiração e o foco do pensamento em algo que seja construtivo. Maravilha. Isso é o arroz com feijão para a gente construir uma vida cada vez mais saudável. Amei nosso bate-papo. Já estou colocando em prática, quero que você coloque em prática. Coloque em prática isso tudo comigo, vai valer a pena. A gente vai ser mais saudável, consequentemente mais felizes, tá bom? Deixa eu passar aqui o contato do Armando. Ele tem o site que é o armandoribeiro.blogspot, armandoribeiro.blogspot, ou no Twitter, Armando_Ribeiro. Você tá também no Instagram? E no Instagram, podem me também encontrar lá, porque é uma Ribeiro. ótima trocar ideias. Perfeito. E aí você pode entrar em contato com ele também, porque é o máximo aprender tudo isso. Obrigado. Muito obrigada. E volte sempre, Com viu? certeza. Então, postura. Aí, já esqueci. Postura, Respiração respiração e um e foco pensamento. Postura, respiração e pensamento em coisas boas. Cadê?